Relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 34. Vocês encontraram? Vamos lá. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. E ele falou isso para quê? Que coisa, hein, irmãos? Que chamada de atenção, não é, irmãos? Digo isso para quê? Para vergonha vossa. Deixa lá, irmã. Olha esse versículo, leia. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Se é, como ele disse, se é que você tem vergonha. Não tem o conhecimento de Deus, mas nós falamos ontem, estamos falando que nós temos que orar, temos que consagrar, amém? Temos que ler, temos que ouvir.
Então, segure essa escritura aí e vamos lá para Apocalipse, capítulo 1. Vocês entenderam esta escritura? Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Nós não cantamos bem-aventurado aqui? Bem-aventurado aqueles que lê. Bem-aventurado aqueles que ouvem e guardam. Ler, ouvir e guardar. Porque quando você guarda, você só guarda algo que você é de valor, não é? Você usa, que você, né? Porque se você não guarda, você joga fora. E se você guarda, é para usar. Por isso que disse, guarda o que tens, para que ninguém roube ou tome a sua coroa. Guarda. Disse, bem-aventurado aqueles que lê, os que ouvem as palavras desta profecia. A profecia do quê, né? De Apocalipse? Isso não é a hora que nós estamos vivendo? Isso não é para nós, irmãos? É para nós a abertura do livro de Apocalipse? É para nós? É para nós? Então, bem-aventurado. Bem-aventurado. Você ouve, se você não sabe ler, você ouve, esteja atento aí, ouvindo. E depois que você ouve, você faz o quê? Você guarda. Amém? Você guarda. Então vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez oramos nesta noite, pedimos as tuas bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Enquanto vamos se acomodando aí, né? Podeis assentar. Eu quero que a igreja, todos possam estar atentos, né? Estar apercebidos. E estamos batalhando, estamos lutando, irmãos. E o inimigo, ele é astuto. Não sei se a irmã João vai lembrar, uma vez eu preguei uma mensagem titulada Astuto. Tem alguém que lembra desta mensagem que eu preguei? Astuto. E lá no livro de Gênesis está escrito isto. Vamos lá para o livro de Gênesis. E nas minhas anotações, eu tenho esta mensagem que eu preguei sobre astuto, né? E diz o que ali? Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. A serpente era o que? A mais astuta. Sabe o que significa essa palavra astuta? Você sabe o que significa essa palavra astuta? Rebeca, coloca lá aquele significado que eu pedi.
do conhecimento aí que você achou no dicionário. Preste bem atenção nisto. Por que o diabo escolheu a serpente? Porque ela era o quê? Astuta. E aí, astuta, depois eu vou trazer para vocês um pouquinho mais, né, sobre isso. Mas astuto, né? Ela tem uma origem. Você sabe que as palavras, elas têm uma origem, um significado, né? E quando nós olhamos o significado, quando buscamos, porque todas as coisas têm um centro. Então eu estava lendo o profeta falar sobre o significado de palavras, ele disse, existem pessoas que vão para o extremo com o significado de palavras, no sentido do grego, do hebraico, né, do aramaico, né, de um lado intelectual. Do lado intelectual. Mas existe um centro para você achar, para você encontrar, para você buscar. Nós vamos ver isso um pouco. Então, quando vamos para a palavra astuta, o profeta disse astuta, nesse sentido ali, é que ela tinha o conhecimento de princípio. Entendendo? Ela tinha um conhecimento de princípio. Presta bem atenção nisso. De princípio. Por quê? Porque ela, depois, ou antes do homem, quem era mais próximo? Antes do homem, quem era mais próximo? A serpente. Ela andava e ela falava. Então ela era mais astuta. Ela tinha um conhecimento de princípio. E Satanás, ele é o quê? Satanás também, ele é astuto. A Bíblia não diz que Satanás é astuto? Então, não é somente astuto, irmãos, no sentido de esperteza. Quero que vocês entendam assim, astuto é esperto. Não. Um pouco mais aprofundado na palavra é ter, ou mostrar uma capacidade de perceber e compreender coisas. É uma inteligência. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, não é só assim, o irmão é astuto só no sentido de ser esperto. No sentido de comprar ou vender. Você está entendendo, irmão? De esperteza, de querer enganar. Vocês estão compreendendo, igreja? Mas o que eu estou relacionando é isto. É ter ou mostrar uma capacidade de perceber e compreender as coisas, o quê? Claramente. Então, quem era a serpente? Quem era a serpente? Era a mais astuta de todas as animarias. Quer dizer, ela tinha uma capacidade de compreender as coisas. Aí o profeta diz, ela tinha o conhecimento do princípio de vida, irmãos. Sabe o que é isso? De princípio. Então veja. Nós não estamos lidando com
não estamos lidando com uma semente da serpente que não é astuto, né? Mas que é astuto. Irmãos, por isso nós também recebemos o conhecimento. Vocês estão entendendo? Para pisar na cabeça da serpente. Isso que nós temos que orar, porque ela é astuta. Você quer ver algo, irmãos? Quer ver algo? Preste bem atenção, você quer ver algo? Como que Satanás é astuto? Ele tem conhecimento de princípio. Você sabe o que é o teu conhecimento de princípio? É como assim, por exemplo, vamos dar uma ideia para você ver. O profeta disse, nunca minta a primeira vez. Vocês já viram o profeta falar isso? Nunca faça o quê? Nunca minta a primeira vez. Quer dizer, você começa a mentir. Então o diabo sabe que o princípio de você se tornar uma pessoa mentirosa é fazer o quê? É mentir a primeira vez. Qual que é o princípio de se tornar um fumante? Quem sabe? Hã? Não. É só você ir comprar um cigarro do seu pai. É só você picar o fumo para ele. Buscar a palha do cigarro, né? Antigamente não era assim? Busca uma paia boa lá para o pai. Aí você enrola a paia, acende a paia e fica fumando a paia. Para imitar que está fumando. O diabo sabe que aquele é o princípio do quê? De você se tornar um fumante. Por favor, irmãos. Capitão. O diabo é o que? Astuto. O que é astuto? É conhecer o princípio. Ele tem habilidade para entender que para você se tornar um alcoólatra, você tem que fazer o quê? Começar a beber 2 garrafões de pinga. Se você beber um garrafão de pinga na primeira vez, você nunca mais quer beber pinga, de tanto vômito que você vai ter. Então ele fala assim, não, toma só um pouquinho. Ele tem conhecimento de princípio. Ele quer que você se separe da sua esposa, divorcie dela. Como é que ele vai começar? Assim, ó. Bem pouquinho. Durma uma noite no sofá e deixa ela dormir na cama. Briga com ela e durma no sofá. Faz assim. Viu? Isso aí se chama princípio de divórcio. Princípio de separação. É dormir separado. Quem sabe que é isto? Quem? Quem conhece isso? Satanás. Porque ele é astuto. Vocês estão entendendo? Começa só uma fofoquinha, uma palavrinha, entendendo? Dá uma olhada na internet. Pouquinho só, não é muito não. Ele é o quê? Astuto. Na mensagem O Filho Pródigo, tem uma mensagem chamada O Filho Pródigo. Não sei se tem em português essa mensagem. O Filho Pródigo, Rebeca. Uma Bruna fala como o filho pródigo
saiu da igreja e fez o pai dele vender a propriedade que ele tinha e pedir herança. Teve um princípio. Sabia que teve um princípio? E disse ele que ele sentava aqui, na frente. Aí ele começou a sentar no meio. Aí ele já começou a sentar lá atrás. Aí ele já começou a ficar andando na igreja. Aí o pai dele iria abraçar ele e já tirava a mão do pai. Aqui, meus amigos. Abraça eu assim. Né? Não, filho, não, pai. Assim, não, pai. Não. Tem alguém aqui que já fez isso com o seu pai? Isso se chama princípio de rebeldia. Ou já fez isso com a esposa ou com o esposo? O esposo vai dar uma abraçada, vai abraçar a esposa, né? A esposa, sai pra lá. Princípio de separação. Princípio. Estamos falando do quê? Princípio, irmão. Pouquinha coisa. Não, você só fez isso, só. Se você não matar aquilo vai crescer. Como que ele enganou Eva? Na mensagem, eu acho que o Ed Satânico, né? Vocês vão achando as coisas para mim aí. Na mensagem do Ed Satânico, o profeta diz que Satanás não se tornou Satanás assim, de uma hora para outra. Sabia? Você pensa, Satanás se tornou Satanás. Ele era o quê? Ele era um querubim, formoso, perfeito. Como que ele se tornou então, irmãos? Lúcifer. Como que ele se tornou o diabo, o atormentador, Satanás? Como? Quando começou a subir o quê? Subiu iniquidade nele. Começou a subir, irmãos. Ele disse, ele não se tornou Satanás assim, como a gente pensa, ele já era um anjo e se tornou Satanás. Aquilo teve um princípio. Então o que nós estamos falando? De princípio, não estamos? Então nós, irmãos, também devemos conhecer as coisas. Amém? Você tem que ter esse princípio na sua vida, de ter conhecimento das coisas de Deus. Amém? Porque Paulo não disse aqui? Não disse aqui, vigiai? Justamente, vigiai. E não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Qual que é o princípio da sabedoria? Quem sabe? O princípio da sabedoria é o quê? É o temor de quem? Do Senhor. É o quê, irmãos? É o princípio da sabedoria. Então você quer ser um homem sábio? Quer ser uma mulher sábia? Tenha o quê? Temor. Temor na Bíblia é chamado do quê, irmãos? Temor na Bíblia é chamado do quê? Vamos lá, irmãos. Temor na Bíblia é chamado de princípio de sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor. Então você tem que ter temor como um princípio para se tornar um homem sábio, uma mulher sábia, um jovem sábio. Então veja.
Temos que ter o conhecimento, temos que buscar isto, orar, isto é bíblico. Conhecer, irmãos, você conhecer o que é um ministério. Você conhecer o que é um pastor. Você conhecer, irmão, buscar, orar. Conhecer o que é uma igreja, o que é um corpo local. Conhecer o que é um corpo local. O que é um corpo local? O que é ser membro? O que é ser membro de um corpo local? O que é ser membro de um corpo local? Porque aqui esta igreja é um corpo local. Certo? Um corpo local. O que é ser membro do corpo de Cristo? Amém? Tem pessoas que não buscam ter este conhecimento. Ter o conhecimento das leis de Deus. Escute, ter o conhecimento das leis de Deus. Então veja bem. Quando nós começamos a ter este conhecimento, conhecer esses princípios, porque a serpente é astuta, amém? Ela tem esse conhecimento. Mas podemos meditar assim, que Deus tem dado para nós o maior conhecimento. Amém? Deus tem dado para nós uma sabedoria. Deus tem aberto nossos olhos, tem aberto nossos ouvidos para ver. Por que abrir os olhos para ver? É o que o profeta diz. Uma águia, ela voa alto, não voa? Ele disse, o que adianta voar alto se não tiver os olhos para ver? O que adianta voar lá nas alturas se não tiver os ouvidos para ouvir? Não adianta. Se você vai voar alto, você tem que ter os olhos para ver. Você tem que ter os ouvidos para ouvir. Podemos cantar, somos águia. Águia. Por que ele derramou a unção de águia? Por que ele veio com a unção de águia sobre os eleitos, sobre a noiva? Porque a águia vê longe. Amém? A águia vê longe. Você quer ver como que nós somos águia? Nós podemos ver. Olha com os seus olhos espirituais, vê se você consegue ver Gênesis 1. Vai lá. Você consegue ver Gênesis 1? Consegue ou não? Estica um pouquinho mais o olhar depois de Gênesis 1. Você vai aonde? Depois de Gênesis 1. Cadê as águias? Depois de Gênesis 1, irmãos, vai para onde? Depois de Gênesis 1, vai? Não. Olhando, nós estamos voltando daqui. Olhando daqui para Gênesis. Antes, melhor dizendo, Eu falei? Depois, né? Não, depois não. Antes de Gênesis 1. Isso. Antes de Gênesis 1. Vai para onde? Tá, mas vocês estão vendo longe, hein? Mas um pouquinho ainda. Você vê onde a noiva vê? Ela vê para trás, lá em Gênesis 1? Ela vê Apocalipse também ou não? Você vê depois do milênio ou não? Vê ou não? Vê longe, né? A águia vê longe, não vê? Vocês estão vendo? Vê? Então, o que eu estou falando para vocês nesta noite é que nós temos que ter este conhecimento. Vamos usar uma expressão, não sei se vocês vão entender, para não passar vergonha. Vocês entenderam isso? Para não passar o quê? Porque Paulo disse que tem alguns que não têm conhecimento e falam isso para vergonha. Você não quer passar vergonha, você faz o quê? Busque o conhecimento, senão você vai passar vergonha.
Você vai passar vergonha. Você vai ser envergonhado. Não é essa vergonha aí, né, que eles falam hoje, porque a vergonha ela vai um pouquinho mais fundo também. Você está entendendo? Você quer ver onde que a vergonha vai, irmãos e meus? Você quer ver? Você fala assim, você vai ser envergonhado. Aquele que envergonhar de mim aqui, eu? Tá, Deus vai fazer o quê? Tá, você vai ser envergonhado naquele dia. Você vai ser o quê? Você vai ser envergonhado naquele dia. Você vai passar vergonha. Lá naquele dia. Aquele que me envergonhar de mim aqui, eu envergonharei dele lá. Pensou você chegar lá, Senhor Jesus, lembra de mim? Assim, ó. Eu estava no culto lá no tabernáculo, lá em Pato Branco. O senhor lembra? O que ele vai fazer? Quem é você, hein? Todos os anjos lá. A noiva lá. E você vai dizer assim, William Brana, Senhor, William Brana. Tinha uma foto lá com a coluna de fogo lá. E ele, não te conheço. O batismo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu batizei no teu nome. Conheço não. Vai passar o quê? Você vai passar vergonha. Você está pensando que é assim? Pensou todo mundo lá? E aí você vê um irmão lá, sentado. E aí? Você vê o teu irmão sentado lá. Aquele lá, sentado perto de mim no banco, aquele lá. Ô irmão! Oi! Estou dando uma ilustração um pouco criança, assim, para que você possa entender. Irmão, aqui, do tabernáculo lá. Sentado lá. Apartai-vos de mim, praticadores do quê? De iniquidade. Que eu nem vos conheço. Você vai passar vergonha. Por que vai passar vergonha? Por quê? Porque você não buscou conhecer mais a Deus. Busque conhecer mais. Pare um pouco. Busque conhecer a história. Leia a Bíblia. Bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado aquele que ouve. Não fica no domingo nadando. Não é isso que o profeta está dizendo? Parece uma coisa de criança, não parece? Parece que ele está chamando nós de criança, não está? Quem que fica nadando no domingo? Não é criança que saía no domingo nadar nos barros? Pular lá nas poças d'água? É o que ele está falando. Não fique no domingo nadando. Ele falou, pare de brincar, não é? Pare de ficar brincando. Domingo não é dia de ficar nadando, criança. Porque o adulto não fica nadando em domingo. Adulto tem o que fazer. A mãe tem o que fazer. O pai tem o que fazer. E nós, como adultos em Cristo, no domingo, nós temos o que fazer. É cuidar das coisas do Pai. Buscar em conhecer. Buscar ler. Buscar orar. Tá, meu filho, como é que é isto, meu filho? O que é essa mensagem? O que é este corpo local? Amém?